Tenho certeza que o assunto de hoje é muito importante para todos nós, porque todos nós rezamos ou deveríamos rezar, e muitos de nós temos problemas de distração na oração. Você tem problema de distração na oração? Você se distrai na oração? Como é que é a sua oração? Ou você nunca se distrai, é 100% tranquilo? Acredito que não, né? Então hoje nós vamos tratar sobre as distrações na oração e até que ponto isso pode ser um empecilho para a nossa consciência, até que ponto isso pode ser um empecilho para a nossa vida em busca de fazer a vontade de Deus, né? De descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida, não é verdade? Então já que vamos falar sobre oração, vamos começar rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por que que esse tema, esse assunto, ele pode ser um empecilho, uma barreira que nós temos para alcançar a consciência reta? Porque muitas pessoas sofrem de escrúpulo. Aqui está o resultado da sua busca. Qualquer dia desse eu boto esse celular no bolso, a pessoa vai falar o pecado e a moça do Google vai responder: aqui está o resultado de traição do marido. Vai aparecer as coisas. Meu medo é esse. Mas deixa pra lá. Essa minha briga com o Google, eu acho que faz assim uns 2 anos que eu brigo. Se você for ver nos meus vídeos mais antigos, vai ter um monte de vezes que eu tô brigando com esse celular. Impressionante. Gente, eu acho que até, olha, né? Isso aqui é uma coisa que me distrai. Se eu estou aqui na minha live, eu estou concentrado. Qualquer coisa que acontece me distrai. Então pouco eu olho para o chat porque me distrai, perde meu raciocínio. E eu acho que essa distração aqui serviu como exemplo do que é uma distração na oração, né? Distração na oração é aquilo que nos tira de Deus, né? Do foco que é Deus na oração. Então, por que a distração na oração pode ser um problema para a nossa consciência? Pode, por exemplo, ser uma grande causa de escrúpulo de consciência para nós. Ou pode ser também algo que eu não estou dando tanta atenção. Algo que, para mim, eu não vejo como algo importante. Então veja que esse empecilho, essa barreira, essa dificuldade, ela tanto atinge a pessoa que tem uma consciência muito detalhista, muito rigorosa, né? Muito radical, muito exagerada, que seria uma tendência ao escrúpulo, mas também atinge, de certa forma, nós vamos falar aqui na live, uma pessoa que não está com a consciência reta, né? Não está se aprofundando, não está sabendo lidar bem com a sua consciência. Tá? Então existe esse problema, tanto para um lado quanto para o outro. Então vamos lá. Por que isso, eu estava falando, a distração na oração pode ser um problema para a gente resolver, um problemão, na verdade. Um problemão complicado para a gente resolver, um nó mesmo. Então vamos lá, gente. Primeiro, vamos especificar aqui o conceito, né? O que é oração, para depois a gente entender o que é distração. O que é oração? É um trato com Deus. De Santa Teresa d'Ávila, grande mestra de oração. Todos os santos são mestres de oração. Santa Teresa usa esse conceito que eu acho muito bonito. Oração é um trato de amizade, é um colóquio entre amigos, de apaixonados. Então, o amigo Jesus, o amigo que é Deus, e eu que sou apaixonado por Deus, que converso com meu amigo. É um diálogo, onde eu falo, onde eu escuto também. Isso se dá na meditação, isso se dá na minha oração vocal, mas principalmente na minha oração mental. Vocês sabem a diferença?
A oração vocal é aquela que eu rezo decorado, um texto, que são orações consagradas, reconhecidas pela igreja, recomendadas pelos santos. Por exemplo, o terço, o rosário, as novenas, o ângelus, o ato de fé, de esperança e caridade, o lembrai-vos, enfim, aquelas orações do manualzinho que a gente reza. Então, essas são orações vocais. As orações mentais são aquelas que a gente faz espontaneamente. Então, eu vou para diante do Santíssimo e penso, e Deus, que conhece meu pensamento, escuta a minha oração, espontaneamente. É importante que a gente tenha oração vocal, mas que também nós tenhamos oração mental, não somente oração vocal. É muito importante. Se eu quero progredir na santidade, se eu quero alcançar os níveis mais elevados na santidade, se eu quero entrar mais dentro do castelo interior, se eu quero realmente aprofundar minha amizade com Deus, eu tenho que fazer oração mental, que é conversar com Jesus, certo? Conversar com Jesus. Então, esse conceito de oração, não precisa eu também aqui ficar colocando outros conceitos complicados. Acredito que para você está claro, né? A oração, o que é oração mental, o que é oração vocal. Padre, o que é meditação? A meditação é uma oração mental, já talvez, como eu posso dizer, onde você tem algo para refletir, um texto bíblico, um ponto específico, em que você vai refletir em cima daquele ponto, em cima daquele texto, em cima daquele assunto, e vai, nesta reflexão, conversar com Deus sobre aquilo que tem a ver com a sua vida. Um pouquinho mais, um pouquinho só, né? Então, a questão é que a meditação ela é um pouquinho mais direcionada, é isso que eu quero dizer, tá? Um pouquinho mais direcionada. Você faz meditação se utilizando de um livro, você faz meditação escutando uma pregação, escutando um áudio, uma orientação. Então, é muito bom meditar, por exemplo, com os livros espirituais. Imitação de Cristo. Eu sempre aconselho para quem está começando. Você quer um conselho de um livro para quem está começando? Filoteia. Tá? Filoteia. Para quem está começando, é um livro maravilhoso. Filoteia. Ou Introdução à Vida Devota, de São Francisco de Sales, que é um mestre também de vida espiritual. Junto com Santo Afonso, São Francisco de Sales, é maravilhoso. Então, Filoteia é um ótimo livro e ele ensina a fazer meditação. Talvez você ache um pouquinho difícil no começo, mas vai lhe ajudar bastante. Então, a oração, esse diálogo com Deus, esse encontro amoroso com Deus, a oração vocal também é querida, amada por Deus. Inclusive, Jesus ensinou a rezar também com oração vocal. Ele ensinou o Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, é uma oração vocal. E quem ensinou foi Jesus. Então, nós não devemos, não podemos desprezar a oração vocal. Mas não podemos ficar apenas na oração vocal. Devemos passar também para a oração mental, que é esse diálogo íntimo com Jesus, que você pode fazer de forma espontânea ou pode também meditar sobre algum ponto, fazer alguma meditação. Ok? Mas é muito simples, até uma criança mesmo pode fazer oração mental. Eu sei porque eu fazia. Certo? Então vamos lá. Na oração é normal que hajam distrações. Por que é normal que hajam distrações? Porque nós não temos um foco 100% nas realidades espirituais. Preste atenção no que eu vou falar. Para nós, as realidades espirituais, elas são um pouco difíceis para nós focarmos nelas. Por quê? Se eu estou focando aqui o controle da minha TV, a minha garrafinha de água, estou pegando, estou olhando, então a minha sensibilidade, os meus sentidos
corporais, né, o tato, a visão, o paladar, eles, para mim, são mais fáceis, certo? Mas as realidades espirituais, elas são mais profundas, estão na alma. Deus não é visível. Ele foi visível e é visível em Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus visível, Deus que se fez homem, que nós podemos apalpar. Muito linda a passagem da primeira carta de São João, aquilo que nós vimos, nós ouvimos, apalpamos a respeito do Verbo que se fez carne. Então, Jesus é o Deus feito carne, que nós vimos, porque Deus não se vê, mas nós vemos Jesus. Nós ouvimos, porque não dá para ouvir a voz de Deus com os nossos ouvidos, mas nós ouvimos a voz de Jesus, dizia São João, e apalpamos. Quando ele fala essa história do apalpar, é muito lindo, porque São João foi aquele apóstolo que encostou a cabeça no coração de Jesus na última ceia. E a gente pode imaginar São João ouvindo as batidas do coração de Jesus. É algo extraordinário. E São João abraçando Nosso Senhor. E, enfim, Jesus que lavou os pés dos discípulos. E depois São João que viu Jesus crucificado e a lança abrindo aquele coração que ele tinha visto bater na última ceia. Depois ele viu ser aberto pela lança. Dá para meditar até o fim do mundo com esse pensamento do coração de Jesus, São João, da relação de São João com o coração de Jesus, do amor de Deus, da experiência do amor de Deus de São João Evangelista, que ele relata de modo profundíssimo na sua primeira carta, quando ele chega a dizer 2 vezes, ele diz, depois repete, Deus é amor. Deus é amor. E este amor nós vimos, ouvimos e apalpamos. O amor de Deus feito carne é Jesus. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, essas realidades espirituais para nós são mais difíceis. Por quê? Porque nós vivemos na carne. Nós não vivemos... Gente, você Não sei. É claro que você não sabe. Você é ateia. Como é que você vai saber? Você não sabe nada de Jesus, do Evangelho. Se possível, você fala mal, blasfema. Espera aí que eu vou desligar aqui a ateia que está enchendo a paciência. É o Satanás naquele celular. Pronto, já exorcizei o cão que estava aqui fazendo live comigo. Haja paciência, né, galera? A única vantagem é que eu posso dar um exemplo de distração na oração aqui para vocês. Né? A única vantagem é essa. Então, no paraíso, o homem tinha uma intimidade com Deus muito profunda. Tem uma passagem muito linda lá no livro do Gênesis, que o homem, Adão, ele ouviu os passos de Deus no jardim. É um detalhe tão pequeno, mas esse ouvir os passos de Deus no jardim, nossa, essa frase é muito profunda. Adão ouviu os passos de Deus. Quer dizer, mostra a intimidade. Bom, dá para dar uma palestra só sobre isso, que eu não vou fazer isso agora, né? Dá para fazer, inclusive eu já dei uma pregação sobre isso, uma aula sobre isso, mas eu não vou fazer aqui agora. Mas o que eu queria só dizer é o seguinte, a grande intimidade de Adão no jardim. E esta intimidade foi perdida pelo pecado original. Então, pelo pecado original, nós perdemos esta sensibilidade de ouvir e de reconhecer a presença de Deus. E é claro, nós não podemos ver a Deus. Não podemos ter esse contato tão íntimo com Deus que Adão e Eva tinham. Então, para nós, rezar é e será sempre difícil. Claro, vão haver momentos na nossa vida, ou você pode subir muito nos graus da santidade, onde a oração vai ser muito fácil. Mas normalmente a oração é difícil. Normalmente. E olha que mesmo os santos de altas moradas, mesmo os grandes santos, por permissão de Deus, eles passaram por grande aridez espiritual.
Santa Teresinha, no auge da sua santidade, no auge da sua doença que a levou à morte, ela passou por uma profunda aridez. São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus e tantos outros santos, Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, então passaram por profunda aridez, com grande dificuldade de rezar, certo? Então essa nossa dificuldade vem por nós vivermos na carne, termos dificuldade de ver as coisas do Espírito. Deus, na sua bondade, nos deixou, por exemplo, a Eucaristia. Então, na Eucaristia eu posso ver a Deus. Mas veja que mesmo a Eucaristia, existe um véu que nos separa. Qual é o véu? A fé, a aparência de pão. Leve a Eucaristia, pense na hóstia. Leve essa hóstia dentro do ostensório para um país muçulmano e veja como é que as pessoas vão tratar. Vão achar que é isso. Ninguém vai saber nem o que é aquilo. Ninguém vai reconhecer que ali é Jesus. Eu não vou dizer que você leve na rua aqui no Brasil, ou aqui na América Latina, ou aqui no Ocidente, porque o Ocidente foi cristianizado, foi batizado, tem noção. Então é bem possível que se você pegar a Eucaristia, o ostensório e levar no meio da rua, alguém vai perceber que ali é Jesus, porque temos uma noção de fé. Então, como eu estava dizendo, Jesus nos deixou a Eucaristia, porém apenas nós que temos fé podemos contemplar na Eucaristia Jesus. Ele está ali, independente da gente ter fé ou não. Mas nós só o reconhecemos porque temos fé. Quem não tem fé não consegue reconhecer Jesus na Eucaristia. E também as santas imagens, os ícones, as imagens dos santos, a imagem de Jesus, né? As imagens que estão nas nossas igrejas, elas nos ajudam a rezar, embora que sejam apenas imagens. Ao contrário do que os protestantes dizem, nós não adoramos, nós não achamos que aquilo ali é o próprio santo, a gente sabe que aquilo ali é uma imagem, mas é uma imagem sagrada que nos recorda, que nos lembra, que nos ajuda a rezar, nos recorda os nossos amigos do céu, que estão intercedendo por nós, que são nossos exemplos no seguimento de Jesus. Então nós temos, porque isso é difícil para nós, porque rezar é difícil para nós, eu já dei aqui 2 dicas, quase sem querer, nós já temos alguns meios para nos forçar, ou para nos ajudar a não nos distrairmos. Um deles é a visita ao Santíssimo Sacramento, a visita à igreja, rezar na igreja, diante do sacrário, ou diante do Santíssimo exposto. Ajuda a nós nos concentrarmos. Ajuda a mantermos o foco, nos ajuda. Ou se você está em casa, você tem uma imagem, um crucifixo, uma imagem de um santo, você tem uma velinha, então fazer aquele ambiente aconchegante de oração na sua casa também ajuda a você a focar, a você concentrar-se. Vocês estão me acompanhando? Então, a primeira coisa que eu quero que fique bem clara para todo mundo, a distração na oração ela é quase inerente à nossa natureza depois do pecado original. Enquanto que antes do pecado original, Adão ouvia os passos de Deus no jardim, depois do pecado original, tornou-se muito difícil o homem reconhecer os passos de Deus, a presença de Deus. Embora ele esteja exatamente perto de nós. Mas nós temos essa dificuldade. E como nós temos dificuldade de sentir a presença de Deus por causa, repito, do pecado, da nossa natureza humana decaída, nós temos muita facilidade de sentir a presença de outras coisas que estão ao nosso redor. Barulho, celular, lembranças da nossa memória. Então, nossa memória ela não é purificada. Nossa memória é cheia de lembranças. Depois nós vamos fazer aqui uma live, eu acho que amanhã à noite, nós vamos falar sobre os pensamentos de blasfêmia. Então, a nossa memória ela não é purificada, ela é cheia de lembranças. Ela é cheia de coisas. E isso nos impede, ou dificulta, melhor dizendo, melhor falar, dificulta muito,
Porque nós nos focamos, então a gente está aqui querendo focar em Deus. Mas aí tem as lembranças, o que está na nossa memória, o que nós fizemos no passado, o que a gente tem que fazer no futuro. Tem as coisas que estão ao nosso redor, tem os barulhos. Por exemplo, né, já falei para vocês, eu moro do lado de uma escola. Então aqui a parede daqui de onde eu moro é uma escola. Agora mesmo, quando eu comecei a live, estava tendo um jogo de futebol das crianças. Não sei porquê, uma hora dessa da noite, mas não sei se era criança, quem é que estava fazendo isso, mas estava jogando bola aqui em cima do meu quarto. Tem o celular que resolve falar comigo, sem eu falar com ele. Não tem como eu ignorar. Eu tive que me levantar, sair daqui, ir lá e para desligar o negócio. Porque eu esqueci ligado, geralmente eu desligo. Então não tem como ignorar. Então são coisas que vão me distraindo daquilo que eu estou focando. Eu estou focando aqui em vocês. Para mim, vocês aqui, hoje, agora, é a coisa mais importante. Eu posso estar com fome, não jantei ainda, eu posso estar cansado, eu posso estar com problemas para resolver, mas o meu foco são vocês. É isso que para mim é importante. Essa é a coisa mais importante aqui. Então, quando você está rezando, o seu foco deve ser Jesus. Mas existe um mundo competindo. Uma coisa que vai ajudar a você focar, já lhe falei, é a Eucaristia. Por isso que é tão mais importante você rezar diante do sacrário, diante de Jesus exposto. Claro, não é todo mundo que tem essa oportunidade, ou que tem essa facilidade, mas seria bom a gente fazer um esforço de fazer uma visita, talvez indo para o trabalho, voltando do trabalho, indo para a escola, voltando da escola. Eu fiz isso por muito tempo. Por exemplo, quando eu fazia o 3º ano científico, na minha época chamava-se o científico. Então, quando eu saía da escola, eu assumia esse compromisso. Antes de chegar em casa, eu sempre passava na igreja, ficava perto da escola, para rezar. Eu rezava o terço lá. Então, sempre. Não tinha nenhum dia que eu não fizesse isso. Estava discernindo a minha oração, etc. Então, discernindo a minha vocação. E foi ali que eu realmente tive certeza da minha vocação. Foi ali que eu realmente tive certeza absoluta de que Deus queria que eu fosse padre. Naquela visita à igreja que eu fazia todos os dias depois da escola. Então, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arranja uma desculpa. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arranja uma desculpa. Gosto muito dessa frase. Parece assim uma frase de motivação, uma frase de... Mas é verdade, gente. É verdade. A gente pode aplicar isso à nossa vida espiritual. Qual é a confusão que pode ter com relação a essas distrações que eu acabei de dizer a você que são normais, com relação à nossa consciência? É o seguinte, eu posso achar que as distrações são pecado. Então, eu posso achar que porque eu estou rezando e eu me lembrei do almoço, que eu estou com fome, poxa, estou doido para chegar em casa, o que será que vai ter para comer hoje? Então eu posso achar que essa lembrança é pecado. Ou porque eu estou aqui rezando e passou uma moto, passou um carro de som, ou eu simplesmente deu aqui sabe aquela hora que você viaja? Eu simplesmente comecei a viajar, comecei a pensar num jogo que eu gosto, comecei a pensar, sei lá. E aí eu posso achar que isso é pecado, enquanto que isso é normal. Então, essas distrações, elas podem nos fazer aprofundar em nós o nosso escrúpulo. Então, porque eu me distraí muito, porque eu lembrei de coisas banais, porque eu lembrei de coisas sem importância, pode ser que isso me leve a pensar que eu pequei e que eu não posso comungar. Vou já dizer quando é que a distração pode ser pecado. Porque a distração pode ser pecado. E aí vamos passar para esse outro lado. Por outro lado, eu posso rezar. Hoje em dia nós temos aplicativos. Por exemplo, tem a liturgia das horas, tem o ofício divino, tem vários aplicativos católicos, tem um aplicativo só sobre o terço, Pocket Terço, inclusive
já até divulguei esse aplicativo que eu acho legal, Pocket Texto, tem a Bíblia. Então eu posso usar o celular para rezar, não tem problema nenhum. Eu uso o celular para rezar. Não, nem sempre, mas muitas vezes eu uso o celular para rezar. Mas eu posso usar o celular para rezar? Eu posso usar o celular para rezar e deixar o Wi-Fi ligado e ficar, por incrível que pareça, rezando e dando uma olhadinha no WhatsApp. Eu falei para vocês ontem, acho que foi ontem à noite, que veio uma pessoa estranha na nossa paróquia, que não é da nossa paróquia, e durante a missa ficava olhando no WhatsApp. Isso chamou a atenção de todo mundo, porque ninguém faz isso. E a pessoa deixava a notificação ainda com um bip. E naquele silêncio, né, que a nossa igreja, nossa missa é silenciosa, em silêncio, então no silêncio dava para eu escutar do altar, eu ficava escutando aquele bip, eu não estava entendendo o que era aquilo. Se eu tivesse entendido, certamente eu teria reclamado, né, teria mandado a pessoa parar, mas a gente foi notório o comportamento da pessoa. A pessoa ainda conversando no WhatsApp e ainda foi comungar, o que não deveria ter ido comungar, e quando voltou da comunhão nem sequer se ajoelhou, sentou. É totalmente impensável uma coisa dessa. Então, quando é que a distração se torna pecado? E quando é que ela não é pecado? Se torna pecado quando ela é voluntária. Então, se eu estou na missa olhando no WhatsApp, é claro que eu estou pecando. E digo mais, esse pecado pode ser grave. Por quê? Porque eu estou faltando com respeito a Deus. Imagina, na hora, isso já aconteceu comigo, gente. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo, vocês vão ficar escandalizados. Durante a consagração, na hora que eu estava fazendo a consagração, o celular tocou da pessoa e a pessoa atendeu. E eu escutando lá do altar. Olha, é porque eu estou na missa. Hã? Não, eu ligo para você depois, é porque eu estou na missa. E a pessoa falando em voz baixa não era, porque do altar eu estava escutando. Se isso não for pecado, eu não sei mais o que é pecado. Óbvio que isso é uma grave falta de respeito ao nosso Senhor. É grave. Você atendeu o celular na hora da consagração. Imagina, né? Imagina que falta de respeito grave com Deus. A pessoa não tem noção das coisas. E como tem católico sem noção, né? Principalmente na missa. Tem padre sem noção também. Tem muito leigo sem noção. Tem muita gente sem noção. Aliás, eu acho que o sem noção é a praga do século XXI. O mundo ficou sem noção. Já prestou atenção não que o mundo está doido? Eu acho às vezes que o mundo está completamente pirado. Completamente pirado. Completamente louco. Completamente. Ele perdeu a noção de tudo. Essa é uma coisa assim impressionante. Então, vejam que para uma pessoa de consciência relaxada, ela pode falar no celular durante a missa, ela pode atender a ligação durante a consagração. Está pecando. E eu digo mais, na minha concepção, aquilo ali é um pecado grave, porque é um grave desrespeito para com Deus. E ao mesmo tempo acho que, e se o padre brigar, o padre ainda é chato. E tem padre que não briga para não ficar parecendo ser chato. E deixa a pessoa chateando todo mundo na igreja. Eita, que autoimagem! É um ídolo. A autoimagem é um ídolo. A gente idolatra a nossa imagem. A gente não quer ficar feio. A gente idolatra a nossa imagem. A autoimagem é um ídolo. Então vamos lá. Se a distração ela é voluntária, claro, gente, eu coloquei aqui coisas extremas, né? A pessoa atendeu o celular na hora da consagração. Eu coloquei uma coisa extrema aqui. Mas se você, não vamos sair dos extremos porque isso pode, não é uma coisa que acontece, né? Mas digamos, você está na sua oração e você voluntariamente está se distraindo, claro que isso não é um pecado grave, porque você não está diante do Santíssimo, você não está dentro da missa, você não está num lugar sagrado, enfim. Mas é claro que é pecado. Pode ser um pecado venial.
Por quê? Porque eu voluntariamente estou me distraindo. Entenda que eu coloquei o discernimento de grave naqueles outros exemplos que eu falei, porque se você perdeu a live dos agravantes, se você assistiu a live quando eu falei sobre os agravantes, você deve ter se ligado por quê? Porque aqui existe uma circunstância agravante. Qual é a circunstância agravante? É o pecado num local sagrado. Lembram? Que eu coloquei a circunstância agravante. Mas digamos que você esteja em casa, tem um amigo meu, um afilhado meu, na verdade, não vou dizer aqui o nome dele, acho que ele não me assiste, mas eu não vou dizer o nome dele não. Então ele tinha e uma vez ele contou para mim uma coisa muito engraçada. Ele falou que tinha um parente dele, que eu também não vou dizer qual era o nível de parentesco, e que ficava assistindo televisão, assistindo novela, com o terço na mão rezando. Vê se tem cabimento. E aí, quando ele, criança, fazia barulho, ele dizia: diabo, menino, cala a boca, eu tô rezando. Imagina aí, ô diabo, cala a boca, eu tô rezando. A gente ri, porque ou a gente ri ou a gente fica doido, porque o mundo tá doido, então a gente tem que achar graça. Né? Então veja, só é pecado. Bom, primeiro, se eu estou conversando com a pessoa e esta pessoa é Deus, é claro que isso é uma coisa importante. Então, se eu voluntariamente me distraio com as criaturas, é claro que isso é pecado. Então, está dentro da minha intenção. Vamos pensar aqui um casal de namorados, ou um marido e mulher, ou você mesmo que é solteiro, está aí rezando faz bem um ano. Veja, você está conversando com seu amigo, contando uma coisa importante, e o teu amigo está desse jeito, ó. Vem cá, tu te irritas ou não te irrita? Isso aqui é irritante ou não é? Você está falando com uma pessoa, é uma coisa importante, a pessoa está aqui. Tá rindo do que ele viu aqui no Instagram, né? Ô fulano, tô falando contigo, eu tô ouvindo. Tá não, desgraça, tu tá olhando pro celular, como é que tu tá me ouvindo? Você fica chateado ou não fica? Você falando com a pessoa e a pessoa olhando no celular. Fica ou não fica chateado? Claro que fica. Então você acha que você pode falar com Deus e se distrair com outra coisa e isso não ser errado? Isso não ser uma chateação? Claro que é. Entendeu? Por isso que, pessoalzinho da consciência relaxada, distração é pecado, sim, tá? Pode não ser mortal, a não ser que tenha uma circunstância agravante, como essa que eu falei, mas é pecado, sim. Tá? Porém, atenção, quando ela é voluntária, eu voluntariamente eu tenho esta intenção de me distrair. Não estou dando atenção a Deus voluntariamente. Por outro lado, nós sabemos que, eu falei no começo da live, que é natural para nós essa dificuldade de nos concentrarmos nas coisas espirituais. É difícil você se concentrar até para estudar. Por quê? Porque o estudo é uma ação intelectual e a gente tem dificuldade de se concentrar nas ações intelectuais, ainda mais hoje em dia. Nós não somos mais treinados, o nosso intelecto não é mais treinado para ser usado, a gente usa pouquíssimo o nosso intelecto. Então, quem de vocês tem dificuldade para estudar? Né? Para ler um livro? A gente tem dificuldade de se concentrar na leitura de um livro. Então, quanto mais na oração. Também é difícil. Então, é claro que vão vir pensamentos, vão vir... você vai se distrair com barulhos, você vai lembrar de coisas, né, as suas lembranças. Mas enquanto isso forem barulhos externos ou internos da sua mente, mesmo que sejam coisas pecaminosas, mas não são coisas que você quer pensar. Ninguém vai rezar com vontade de se distrair. Então,
claro que nesse ponto não é pecado. Então é por isso que você precisa ter a sua consciência bem formada. Porque você precisa saber exatamente qual é a sua intenção nas suas atitudes e se essas intenções te levam ou não te levam ao pecado mortal, que é a coisa mais perigosa. Porque o que é mais importante para nós é tomarmos as nossas decisões e agirmos segundo a vontade de Deus. E quem é que vai nos mostrar a vontade de Deus nas ações concretas do dia a dia? É a nossa consciência. Entendeu? Gente, o que eu ensinei aqui tem valor para você? Foi importante? Quero saber se até agora você tirou valor do que eu estou falando. Se você entendeu a diferença entre o pecado na distração e aquilo que não é pecado na distração. Entendeu? Demora um pouquinho entre eu falar e você responder. Mas eu quero que você responda aqui no chat. E se você estiver vendo no replay, a gente depois talvez coloque isso aqui no replay, não sei. Você pode colocar nos comentários também. Vamos dar a bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco e com teu Espírito. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Fiquem com Deus e Nossa Senhora. Depois nós vamos aprofundar mais ainda esse assunto. Não perca a Semana da Formação da Consciência.